A paz do Senhor, meus irmãos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está aí nessa noite. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumina, guarde a tua casa, a tua saúde, no nome poderoso de Jesus. Eu quero dar as boas-vindas para Ana Paula Porto de Freitas e toda a família dela que está me assistindo. A irmã Célia, o Joãozinho, talvez o Alessandro, não sei se está viajando, mas todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Márcia Madeira, paz do Senhor, pastora, tudo bem? Glórias a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. A paz do Senhor, meu amado irmão Marcos, Deus te abençoe, Deus te guarde. A paz do Senhor, irmã Tereza, Deus seja contigo, minha irmã. A irmã Esther, se estiver presente, o Ageu, a esposa, o filhinha, o irmão Rogério também, acho que é Rogério, né? O Rodrigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, a irmã Pamela Moraes Boeiro, Jefferson Boeira, a irmã Júlia Boeira. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos nesta noite. Para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui. Amém? Estou tirando um pouquinho o foco de luz aí, não sei se estava bom, se estava ruim, mas a gente tira porque às vezes fica um pouco luminoso demais. Os irmãos sabem que nós somos aqui, para quem não me conhece, eu sou a pastora Zaida Mendes, nós fazemos parte de um pequeno ministério na cidade de Gravataí, Ministério Casa de Oração Rio de Glória, juntamente com o pastor Israel Borges. E nós queremos dar muito boas-vindas a todos que estão presentes nesta live. Queremos te desejar uma ótima noite e que Deus abençoe a tua casa, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde, que o poder do Divino Espírito Santo te alcance, que a mão poderosa do Deus vivo te alcance, que a alegria do Senhor entre na portas adentro da sua casa hoje, que você seja renovado pelo poder do Divino Espírito Santo e tal qual esta mensagem que vamos hoje pregar, que vamos falar na presença do Deus vivo, que ela possa entrar também no seu coração, meu irmão e minha irmã, porque assim como Moisés, que um dia foi chamado pelo Senhor Deus, pelo Deus poderoso, e não se sentia qualificado, não se sentia capaz, não sentia que tinha competência, que tinha qualificação, não sabia que verdadeiramente ele era um filho de Deus, que ele era um escolhido do Senhor. Ele não tinha achado ainda bem a sua identidade, não é verdade? Quantas pessoas, quantos de nós não sabemos ainda qual é a nossa verdadeira identidade no Deus vivo, irmãos? Não é verdade? Mas, de repente, Deus chegou na vida de Moisés. E quem sabe não é hoje o dia que Deus vai chegar na sua vida. Quem sabe não é hoje que Deus está entrando na sua história. Quem sabe não é hoje que Deus está entrando na sua casa. Quem sabe não é hoje que começa um processo de transformação, de renovação na sua história, na sua existência. Talvez um dia Moisés tenha achado de que ele era uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Talvez ele achasse que ele realmente era um príncipe, talvez ele achasse que o destino dele seria de uma outra forma, mas de repente Deus agiu, Deus interagiu na vida de Moisés, virou a vida dele de cabeça para baixo, porque não foi o diabo, foi o Deus vivo. E de repente Moisés já não era mais o Moisés do palácio, ele não era o Moisés príncipe, ele não era o Moisés filho de Faraó, ele não era o Senhor do Egito. De repente Moisés teve a sua vida, a sua história tocada pela mão poderosa do Deus vivo, porque Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Moisés muito maior do que ele poderia imaginar. Verdadeiramente, talvez Moisés fosse muito feliz dentro de um palácio rodeado de riquezas, ou talvez ele não fosse assim tão feliz, até porque ele se sentiu assim muito agredido, ele teve muita compaixão, muita bondade, muita misericórdia de quando ele viu aquele soldado machucando aquele hebreu. Ele se irritou de muito grandemente, ele não achou que aquilo era justo,
e foi aonde ele interferiu, foi aonde ele matou aquele soldado, e aí que a transformação aconteceu na vida dele. Então, só quem sabe do coração de Moisés era Deus Jeová. Assim como só quem conhece o seu coração e o meu coração é o Deus Jeová. E ele tem o poder para revelar aos seus santos profetas todas as suas intenções. Nesta noite nós vamos estar então estudando, meditando e aprendendo um pouquinho sobre o texto de Moisés, aonde depois de todos esses acontecimentos, aonde depois que ele fugiu do Egito, aonde ele teve que se esconder, aonde ele teve que ir para o deserto, aonde ele teve que virar uma pessoa comum, aonde ele se descobriu de que ele era filho de Deus, de que os hebreus eram o seu povo, de que na verdade ele não era um príncipe, mas ele estava na verdade numa situação como o povo dele, de uma certa forma, escravo do Egito. E quando ele pensou que ele estava se acomodando numa vida simples, já estava casado, já estava cuidando lá das ovelhas do pai, né? Da sua esposa, do seu sogro. De repente, Deus entra pela segunda vez na história de Moisés e vira a vida dele de novo de pernas para o ar. Meu irmão, minha irmã que me assiste, quem sabe você está ouvindo aí, você está pensando, poxa, mas comigo acontece de vez em quando assim também. Às vezes acontece que parece que a minha vida está se organizando, parece que está tudo ficando como eu quero, como eu gosto, debaixo do meu controle. Parece que a coisa estava indo bem, eu estava sabendo tudo, eu estava pisando em terra firme e de repente parece que tudo mudou, parece que tudo se transformou. Eu não sei se foi Deus, eu não sei se foi o diabo me atacando, o que foi que aconteceu, mas parece que a minha vida foi impactada, meio que virou tudo de perna para o ar. E eu quero te dizer nesta noite que assim como Deus fez na vida de Moisés, ele tem o direito, porque ele é Deus e Senhor, de interferir na nossa vida e de mudar a história da nossa vida tantas e quantas vezes ele assim achar necessário. Amém? Nem tudo é ataque das trevas, irmãos. Muitas vezes é a mão de Deus entrando na nossa história para transformar a nossa história, para nos mostrar qual é a nossa verdadeira identidade. Aqui nós somos chamados. Por que nós estamos aqui nessa terra? Qual é a missão? Para, afinal de contas, o que Deus quer de mim? Quem sabe nesta noite não é o dia que você vai ter um encontro mais profundo com o Senhor, assim como Moisés também teve naquela sarça ardente, e aonde Deus, o Deus Jeová, o Deus vivo, se revelou a ele e mostrou para Moisés quem ele era, o Deus vivo, e mostrou para Moisés quem Moisés era, um filho amado dele, um libertador, um líder, e mostrou para Moisés o plano que ele tinha para ele. Deus nunca quis que Moisés fosse um príncipe que fosse ficar vivendo no conforto, apostasiado lá dentro do palácio. De repente, quem sabe Moisés desejou isso para si mesmo, mas esse não era o desejo de Deus. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, nem sempre a gente pensa, talvez a gente pense, né, que nós podemos ter segurança no conforto, na estabilidade, em tantas coisas. Não, nós temos segurança somente quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E Deus mostrou para Moisés que tudo que ele precisava era ter o grande eu sou junto com ele. E que ele iria escrever junto com Moisés uma nova história. E que Moisés receberia uma nova identidade. E que Moisés descobriria o propósito do Deus vivo para a vida dele. E que Moisés podia fazer muito mais e muito melhor com a ajuda de Deus e se transformar num homem extraordinário, um homem como não se viu igual, um profeta que nunca houve antes nem depois de Moisés, um homem tão cheio de Deus, um homem que caminhou com o Senhor de tal forma que foi enterrado pelas próprias mãos de Deus, um homem que falava com Deus face a face. Sim, aquele rapaz tímido, aquele rapaz que muitas pessoas diziam que não sabia nem falar, que gaguejava. Esse homem se transformou num homem que simplesmente virou, com o poder de Deus, o Egito de cabeça para baixo. Isso mostra, meu irmão e minha irmã que me escuta, que quando Deus quer,
Ele pega um homem e o transforma de forma sobrenatural, desde que este homem simplesmente abra o coração e o obedeça. Moisés resolveu obedecer a Deus. Moisés decidiu aceitar e se submeter ao chamado desse Deus maravilhoso. E Moisés, ele é até o dia de hoje, o nome dele jamais será apagado, porque ele é um dos heróis da fé. Ele é um dos maiores profetas. Nunca houve, nem antes nem depois de Moisés, alguém que tenha nascido de ventre, né? Humano, um profeta de tal grande galardão que falava com o Deus vivo face a face. Deus transformou Moisés de um homem medroso, de um gago, de uma pessoa sem coragem, num homem cheio de Deus, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de poder. Transformou Moisés num grande líder, num dos maiores líderes, num homem cheio de mansidão, um homem cheio de amor. Eu quero te passar esta palavra nesta noite, ainda antes de pregar, nós já vamos entrar na palavra, mas eu quero dizer para você nesta noite que me escuta, não há impossíveis para Deus. Deus transforma a história de quem Ele quiser. Deus entra na nossa vida, na nossa casa e em qualquer área, assim que Ele desejar. Ninguém pode segurar a Deus. Não há portas, não há parede, não há teto, não há nada. Quando Deus entra, Ele chega chegando. Quando Deus entra, Ele chega sem avisar. Deus não precisa mandar recado. Deus não precisa mandar profeta. Deus não precisa mandar anjo. Deus não precisa mandar nada. Se Ele quiser, Ele simplesmente entra na minha casa e na tua casa nesta noite para mudar histórias e mudar situações, para transformar pessoas. Ele simplesmente, o que Ele quer, Ele pega. Porque Ele disse para Moisés, como diz para mim e para você nessa noite, eu sou o grande eu sou. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não devo satisfação a ninguém. Vós sois minha criatura e eu sou o vosso criador. Eu faço e eu desfaço. Eu pego e deixo cair. Eu levanto e eu abato. Sou o dono da vida, o dono da morte. Eu construo histórias, eu escrevo histórias, eu entro numa causa. Quando Ele entra numa causa, não tem para ninguém. O tempo é dele, não é seu, não é meu. Quando nós estamos assim, ficando estressados, quando nós começamos a achar que nós não devemos mais orar, porque este Deus não está nos ouvindo, não está nos respondendo na hora que a gente quer, de repente Ele chega e diz assim, ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fica quietinho aí. Eu sou teu criador e você é a minha criatura. O fôlego da vossa vida é só eu aspirar você e você entra para dentro de mim de novo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Nós fomos chamados para conhecer um Deus vivo. Nós fomos chamados para crer no sobrenatural. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés estava tudo muito certinho. Moisés teve uma vida excelente. Ele foi, irmãos, deixa eu entrar aqui, ó. Eu ia ler no final, mas eu vou ler agora para ti. Quem é que foi Moisés? Ele foi um príncipe do Egito. Ele era letrado, ele era estudado. Ele era culto, ele era fino, ele era polido, ele era muito bem educado. Ele tinha conhecimento de todas as artes, de todas as ciências. Ele levava uma vida cheia de luxo, cheia de luxúria, cheia de riqueza, talvez até de carnalidade, enquanto ele estava no Egito. E quem sabe Moisés estava bem quietinho lá, Moisés estava bem acomodado. Moisés, quem sabe, não estava até gostando, mas ele não sabia quem ele era. Ele não sabia ainda a missão que ele tinha. Ele não sabia que ele tinha sido chamado para algo muito maior. Ele não sabia que ele não tinha sido chamado para servir a Faraó. Ele não sabia que ele tinha sido chamado, na verdade, para servir a Jeová, ao Deus vivo, Criador do céu e da terra. Sim, lá com Faraó ele tinha luxo, ele tinha riqueza, ele tinha tanta coisa. Mas nós não temos a mínima ideia se realmente ele era feliz. Porque, afinal de contas, quando ele chegou na terra lá de Jetro, ele era um gago medroso. E ele saiu fugido lá do Egito. Ele não enfrentou a situação que ele fez. Ele não foi corajoso para
chegar em Faraó e contar o que ele tinha feito e advogar a sua própria causa e pedir que ele fosse exonerado da culpa? Não, ele fez o que qualquer covarde faria, ele fugiu. Então, quando nós pegamos esse relatório de Moisés, nós vemos que realmente Deus tinha que entrar, Deus tinha que trabalhar no caráter de Moisés, Deus tinha que entrar na vida de Moisés, Deus tinha que confrontar Moisés e colocar ele numa situação de aperto. Amém, meus irmãos? Deus entrou porque ele precisava fazer uma mudança. Deus nunca entra, Deus nunca coloca uma situação de cabeça para baixo se ele não tiver que fazer uma mudança. Você tem que glorificar nessa noite, para você que é salvo, para você que é de Jesus, para você que já recebeu o Senhor. Glorifica, você não precisa entender tudo. Quem foi que disse que Deus tem que dar satisfação quando a nossa vida fica um pouquinho virada de cabeça para baixo? Sabe, talvez o que Deus esteja fazendo, sabe, talvez o que Deus esteja querendo, por estar colocando a situação da sua vida meio de fora do seu controle, as suas finanças fora do controle, as suas emoções fora do controle, seu casamento fora do controle, a situação que você estava acostumada, a vidinha rotineira, tudo certinho, você já estava traçando um plano, um projeto, e de repente Deus entra e muda todo o plano e todo o projeto. Foi o que Deus fez com Moisés, e não foi o diabo, foi Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Bem-vindo, pastor Israel Borges. Deus te abençoe, amado do Senhor. Bem-vindo, irmão João Pedro Freitas. A paz do Senhor. Servinho de Deus. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu vou pedir para a irmã Ana. Se a irmã Ana estiver me ouvindo, irmã Aninha, coloca aí Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao 14. Em nome de Jesus, uma breve oração e vamos entrar na palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, eu te adoro, eu te amo e eu te louvo. Eu agradeço a cada irmão que está participando dessa live, a cada um que está ouvindo esta live, a cada um que vai ver esta live. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles sejam tocados pelo poder do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Senhor, alcança os meus irmãos nesta noite, em cada uma das suas necessidades. Aonde houver, Senhor, necessidade, Pai, de provisão financeira, que tu possa entrar, Senhor, no nome de Jesus. Aonde houver necessidade, Senhor, de alimentos, Pai, de porta de trabalho, de uma resposta sobrenatural, de uma cura de enfermidade. Senhor, pessoas que estão esperando notícias, Pai, notícias de parentelas com enfermidade, notícias tristes, Pai. Ó Deus, que tu venhas com o poder do teu sangue, da tua palavra, guardar, renovar e purificar a cada um dos meus irmãos nesta noite, restaurando a fé que eles depositam em ti, ó Deus vivo todo-poderoso. Que eles sejam abençoados nesta hora, no teu nome, Jesus, e que os anjos do Senhor visitem a casa deles nesta noite, livrando eles de toda a atuação dos seres trevosos, malignos das trevas, guardando, protegendo e abençoando, que assim seja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E assim será. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos rapidamente à palavra de Deus, que eu quero entregar uns recados bem rapidinho para você aí. Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Diz assim, então: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Irmãos, antes de explanar sobre a vida de Moisés, eu quero dar alguns recados de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Glórias a Deus, minha irmã querida Neca Dreyer, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda no nosso meio. Estamos hoje estudando a palavra do Deus vivo, amém?
Nós estamos aí na mensagem de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Irmãos, tem uns recadinhos aí de Jesus para nós nesta noite. Amém? Pega aí para a sua vida, para você que crê no Espírito Santo de Deus, para você que crê que Deus fala pela palavra, mas fala também pelo Espírito da profecia, para você que crê que Deus tem uma palavra revelada dentro da palavra dele, para você que crê na palavra Logos, mas também que crê na palavra Rema, que é a palavra profética, pega essas dicas para a sua vida, porque talvez seja o Deus vivo falando com você através do Espírito Santo, pela palavra dele nesta noite. Amém? Moisés, irmãos, vamos aprender com Deus nesta noite. Deus não chama desocupado. Amém? Deus chama pessoas ocupadas. Deus sempre vai chamar os ocupados, porque os ocupados são trabalhadores. Moisés não era desocupado. Aqui diz que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, quando Deus o chamou. Ele não era desocupado, ele estava trabalhando, ele tinha um trabalho secular, digamos assim. Outra coisa, Moisés estava no tempo certo de chamado. Ele já havia... Por quê, pastora Zaida? Porque ele já tinha chegado no monte de Deus. Ele já tinha chegado lá no monte de Horebe. Irmãos, aqui diz que Moisés estava no monte Horebe. Nós vamos aqui, irmãos, pela palavra revelada, determinar que o monte Horebe da minha vida, da sua vida, é o monte de oração. Ok? Quando Deus chega na sua vida para te dar um chamado, como ele chegou para Moisés, é porque nós já estamos no momento certo. Nós podemos achar que estamos despreparados. Nós podemos achar que estamos desqualificados. Mas Deus sabe o momento de nos chamar e o momento de Deus é sempre o certo. Então, irmãos, Deus, quando nos chama, ele vai nos colocar a iniciar uma vida de oração, porque nós temos que ter poder na nossa vida. E aqui o monte de Horebe significa o monte da oração. Amém? Deus vai chamar homens ocupados e Deus vai chamar homens e mulheres de oração. Quando eu digo homem, é homem e mulher, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz com que o homem seja maior e nem menor do que a mulher, e nem a mulher ser maior ou menor do que o homem. Amém? Deus nos vê como iguais, apenas que exercendo funções diferentes, tarefas diferentes. Amém? Outra coisa, um homem e uma mulher de Deus tem que se santificar, tem que se separar, tem que orar. Por isso Deus chamou e se apresentou para, logo em seguida nós vamos ver, para Moisés quando ele estava lá, apacentando o rebanho de Jetro junto no monte de Horebe. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Moisés viveu nesse momento algo sobrenatural e viu um anjo do Senhor. Irmãos, para aqueles que não creem no poder sobrenatural de Deus, para aqueles que se converteram e até o dia de hoje nunca tiveram uma experiência sobrenatural de Deus, eu quero dizer para você em especial nessa noite, peça a Deus. Peça a Deus porque é muito importante. Moisés era um homem até chegar a esse momento. E ele foi transformado pela experiência transformadora de ter um contato sobrenatural com Deus, que dali para frente nunca mais parou de acontecer. Amém? Ele era um homem até chegar ali. Um homem fraco, um homem fugitivo, um homem covarde, um homem que não sabia sua identidade, um homem que não sabia do plano e do propósito de Deus para a vida dele, um homem que, segundo os historiadores, até gago era, possivelmente por traumas emocionais, um homem que estava apacentando ovelhas, cuidando de um trabalho, e, na verdade, ele era um libertador de um povo. Ele era um libertador de uma nação, só que ele não sabia disso, porque ele não tinha comunhão com Deus. Ele não conhecia o Deus que ele estava agora a dizer que servia.
Ele estava ali, já havia passado muitos anos que ele havia fugido do Egito, mas ele não conhecia a Deus de verdade, porque nunca ele havia tido um encontro verdadeiro com Deus no sobrenatural. Isso é muito importante, irmãos. Aqui diz o seguinte também, o que nós vamos aprendendo? Que Moisés, ele ficou encantado. Naquele momento ele disse, quando ele viu aquela sarça que não se consumia, ele ficou apavorado. Ele ficou, alguns que já viram filmes aí que foram feitos, ele ficou paralisado. Porque era algo que ele nunca esperava ver na vida. Ele ouvia falar daquele Deus, mas ele não sabia do poder que aquele Deus tinha. Amém? Ele foi impactado pelo sobrenatural de Deus. Ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele foi impactado quando ele viu um anjo do Senhor. Ele ficou sem saber o que fazer. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Isso é o pensamento de Moisés. Deus conseguiu se mostrar e se revelar a Moisés com o poder que ele tinha e como ele sendo um Deus vivo. O que Deus queria, ele conseguiu, que foi chamar a atenção de Moisés, tá? O Moisés estava lá apostazado, achando que já estava levando a vida certa daquela vez, porque ele já tinha tido a vida dele toda revirada de ponta cabeça quando ele saiu do Egito, porque no início ele achava que ele era um príncipe, que ele era filho verdadeiro de Faraó e tudo mais. Daqui a pouco o castelo dele desmoronou e Deus leva ele a começar a viver uma outra vida, uma nova vida, uma vida que ele nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado, né? Deus literalmente derrubou Moisés do cavalo. Deus tirou a segurança e a estabilidade de Moisés e levou ele a conhecer a realidade do povo. Irmãos, e quantos de nós, muitas vezes, a gente não está vivendo a realidade, a gente não está vendo, nós não estamos, quem sabe, tendo compaixão da realidade desse mundo, do sofrimento desse mundo, porque nós ainda não tivemos experiência. Quem sabe a nossa compaixão, o nosso amor pelo nosso próximo está esfriando, porque até aqui, quem sabe, nós passamos uma vida regalada. Mas Deus muitas vezes permite que a gente entre num certo estreito em qualquer área da nossa vida, inclusive financeira, para nos chacoalhar, para nós começarmos a ferver de novo, para nós termos que orar, para que nós venhamos a buscar esse Deus, a sua face também, não só as suas mãos, para que nós venhamos entrar numa outra realidade, para que o nosso coração venha a amar de novo, como quando nós fomos chamados na primeira vez que aceitamos ao Senhor. É tanta coisa que Deus pode fazer para nos despertar. Às vezes Ele está chamando a igreja dele a se acordar. E na verdade, quando Ele chegou e tocou na vida de Moisés e tirou Moisés do palácio e levou Moisés para uma nova vida, aqui novamente, quando ele se manifesta na sarça, novamente ele estava tocando de novo na vida de Moisés, porque viria uma nova etapa, porque viria uma nova vida, porque viria uma nova situação. E é assim mesmo, irmãos, novos acontecimentos. A nossa vida muda, irmãos. Às vezes nós queremos ficar presos no passado, ou só num momento que ficamos numa zona de conforto, mas nós temos que entender que viver é ter mudança, que viver é ter movimento, que viver enquanto estivermos vivo aqui nessa terra, passaremos por momentos e momentos. Nós temos que estar sempre nos reinventando, e foi isso que aconteceu aqui. Deus impactou de novo Moisés para transformar mais uma vez a vida e a história de Moisés. Vamos seguir em frente. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha aí, ó.
Já estava começando a transformação. Aquele homem medroso estava falando com o Deus Todo-Poderoso numa situação totalmente sobrenatural, vendo um anjo do Senhor, e ele conseguiu responder a Deus. Oh, glória! Já estava começando o poder de Deus entrar na vida de Moisés. Ele já estava começando a ser impactado pelo Deus vivo Todo-Poderoso e transformado por aquele encontro. Sabe o que a gente aprende aqui também, irmãos? Que Deus observava Moisés. Deus estava de olho em Moisés. Moisés não sabia que Deus estava de olho nele, mas Deus estava de olho em Moisés. Sabe o que a gente aprende também para nós? Que Deus está de olho em mim e você. Que o Deus vivo todo-poderoso, ele é Deus de longe, mas ele é Deus de perto. Ele está vendo a mim e a você na nossa intimidade, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso dilema, no nosso sofrimento, na nossa luta de 2020. Deus não é cego. Os olhos dele enxergam o mundo inteiro e ele está olhando a mim e a você. Moisés não sabia que Deus estava olhando para ele. Você talvez não acredite que Deus olhe para você e saiba tudo que se passa dentro da sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu relacionamento afetivo, amoroso com o seu marido, com os seus filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como Deus olhava e via tudo que Moisés fazia, esse mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje que olha, que nos observa e sabe tudo da nossa vida. E aquele que crê, receba essa palavra. Eu também aprendo que Deus chamou e comissionou a Moisés nesse momento, assim como ele chama e comissiona todos nós. Ele chamou Moisés, 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 e Moisés disse, eis-me aqui. Sabe o que nós temos que fazer quando ele nos chama? Quem sabe ele está chamando você e a mim nesta noite. Quem sabe nós não andamos tão atarefados, tão preocupados com todas as nossas coisas, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as nossas dívidas, com isso e com aquilo, que o chamado que Deus tenha feito um dia para nós ficou lá para trás? Ou nós estejamos andando meia boca com a nossa vida espiritual, ou quem sabe nós estamos paralisados mesmo, não estamos fazendo nada por ninguém no sentido espiritual. E às vezes nem no sentido material, porque o Senhor Deus disse, aquele que se lembrar de dar um copo de água àqueles meus pequeninos, a mim me abençoa. Você foi me ver no hospital, você foi me ver na cadeia, você foi me ver no meio da rua e me alimentar. Mas desde quando isso, Senhor? Quando é que nós fizemos isso para ti? Quando você foi fazer a uma dessas pessoas. Porque mandamento bom é esse que eu vos dou. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem sabe neste ano de Covid, de tantas dificuldades, a sua preocupação e a minha está sendo só com a nossa casa, só com as nossas coisas e só com a nossa família. E talvez, quem sabe, se Deus nesta noite não está te chamando pelo teu nome, para que você responda a ele, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Aleluia! Qual será a resposta que você vai dar se Deus estiver te chamando nesta noite? Para você voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, fazer coisas que você fazia antigamente na casa de Deus e começar a repousar e a descansar no Senhor e colocar as suas petições, as suas aflições, os seus pedidos aos pés do altar, que enquanto você cuida da obra do Senhor, de outras pessoas, confiar que esse Deus vai suprir todas as tuas necessidades e vai começar a cuidar de ti de maneira diferenciada, das tuas necessidades, da tua vida, porque você cuida dos negócios de Deus e Deus cuida dos teus. Jó foi abençoado, Jó foi curado quando ele resolveu, no meio de toda aquela dor, de toda aquela tribulação, ele resolveu orar pelos seus amigos. Mas quem sabe nesta noite você diz assim, pastora, não me julgue. Eu fazia tanta coisa maravilhosa na obra de Deus um dia, mas eu me desgostei com o meio evangélico, eu me desgostei com o sistema evangélico, eu me desgostei com pastores, eu me decepcionei com irmãos, mas com Jesus você não se decepcionou, não é verdade? Com a palavra de Deus você não se decepcionou, não é verdade? Qual foi o dia que Jesus de Nazaré decepcionou você?
Qual foi o dia que Jesus de Nazaré mentiu para você? Qual foi o dia que você se decepcionou com as escrituras sagradas? Qual foi o dia que você dobrou o seu joelho e o Deus vivo, poderoso, não teve de você misericórdia e não te respondeu? Ei, meu irmão e minha irmã que me ouve nessa noite, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. É tempo de sair da paralisia, é tempo de responder ao chamado de Deus e dizer como Moisés disse: Senhor, eis-me aqui, porque Deus talvez esteja te chamando pelo nome, porque Ele quer que você faça o que Ele quer que você faça, o que Ele disse para você fazer, o que Ele colocou no seu coraçãozinho para você fazer. Logo que você chegou na casa dele, logo que você não conhecia nada do sistema evangélico e que os homens não tinham, quem sabe, te decepcionado. Mas eu quero te dizer que o teu Salvador, aquele que te chamou como chamou a Moisés, não decepciona a ninguém. Vale a pena obedecer a Deus vivo. Vale a pena obedecer ao Deus vivo. É melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos e colocamos a mão no arado e começamos a amar e começamos a cuidar e começamos a fazer o que Deus quer, sabe o que Deus faz? Deus nos recompensa. Deus nos surpreende, como Ele fez com o nosso amado Jó. Jó não sabia que seria curado de todo aquele sofrimento quando ele saísse da inércia. Oh, glórias! Eu sinto que o Senhor está falando conosco nessa noite. Dá um glória a Deus aí. Jó também não conhecia Deus daquela maneira. Jó teve que passar por um estreito terrível para conhecer a Deus de verdade. Jó era reto, Jó era íntegro, Jó era temente, Jó era bom, Jó fazia um monte de coisa, Jó fazia tudo certinho e não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus ainda. Jó era abençoado, Jó era próspero, tudo estava certo na vida de Jó. E de repente Deus deixou vir um vento forte, girar tudo de cabeça para baixo, porque o poder sobrenatural de Deus iria alcançar a vida de Jó. Oh, glórias! E Jó não sabia que quando ele deixasse de reclamar, quando ele deixasse de ficar ranzinzo, quando ele deixasse de brigar com Deus, quando ele deixasse de murmurar, e quando ele saísse da inércia, quando ele parasse de ficar zangado, quando ele desistisse de ficar magoado e ficar se achando vítima da situação, e ficar se lamentando por ele mesmo, e ficar lambendo as feridas dele, Jó não sabia que no de repente de Deus, assim como foi no de repente de Moisés, Deus chegaria e Deus lhe responderia todas as suas dúvidas e questionamentos. Jó não sabia que bastava ele sair da inércia, bastava ele se colocar de novo no arado, bastava ele voltar ao primeiro amor, bastava ele se colocar em oração, intercessão por outras pessoas, bastava ele perdoar aqueles que tinham ofendido, magoado, caluniado. Os próprios amigos de Jó o criticaram, o julgaram, o perseguiram, o magoaram, o traíram. Mas sabe, de repente veio aquela iluminação do Espírito Santo na mente de Jó, e Jó decidiu parar de se achar vítima na situação. Ele parou de lamber suas feridas, ano após ano, coçar suas feridas. Não, eu vou liberar perdão, eu vou orar por essa gente, eu vou ajudar essas pessoas. E de repente, bum! O sobrenatural de Deus veio e Jó foi completamente curado. E Jó foi simplesmente dobradamente abençoado, totalmente restituído, e tudo que Jó havia perdido, Deus devolveu a Jó. Pega aí quem recebe essa palavra.
Quem recebe essa palavra, receba no seu coração como uma palavra profética, porque não há impossíveis para Deus, e para Deus mudar a minha sorte e a tua sorte, meu irmão e minha irmã, é assim, é num piscar de dedos. Ele fez com José, ele tirou José da cadeia e botou ele sentado num trono de glória. Ele fez a José virar o braço forte de Faraó no Egito. Deixa eu dizer uma coisa para ti nesta noite. O teu problema, a tua dificuldade, a tua necessidade, a tua debilidade, a tua angústia, a tua aflição, a tua causa, o teu problema, o teu dilema não é nada para Deus. Ah, mas é muito impossível, pastor, é muito difícil. Então é para Deus. Ah, mas é muito complicado, pastor, é muito difícil, muito. Então é porque é para Deus. Larga na mão de Deus. Vai orar, vai jejuar, vai clamar. Aleluias. Vamos em frente. E Deus vai fazer. Só responde da forma certa. Se Deus está te chamando a um renovo espiritual, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero. Eis-me aqui, Senhor, eu quero. Deus não me deixa morrer espiritualmente. Deus, será que não é essa oração que você tem que fazer? Senhor Deus, se eu estou há tanto tempo no Evangelho e tem algo que eu não sei, tem algo que eu não conheço, se tem mais de ti que eu perdi, se eu estou me perdendo, se eu estou morrendo espiritualmente, eu estou me sentindo como uma árvore seca, eu estou me sentindo que eu não tenho mais vigor, eu estou me sentindo como se a minha alma estivesse dilacerada, eu estou me sentindo como se eu estivesse morrendo espiritualmente. Eu quero saber se tem mais. Deus manda água, eu quero me renovar junto aos ribeiros das águas. Eu não quero sair dessa terra simplesmente tendo o natural. Eu não quero ser este cristão que bate cartão na igreja. Eu não quero entrar e sair de lá sabendo tudo que vai ser falado no culto. Eu quero me surpreender contigo. Eu quero um renovo. Eu quero uma vida nova espiritual. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu farei a tua vontade. Faz um voto com Deus. Deus tem mais, meu irmão. Deus tem mais para mim e para você. E é na hora do estreito, é na hora da dor, é na hora da dificuldade que nós realmente nos dobramos, que realmente buscamos. É lá no Monte Horebe, é no Monte da Oração que nós vamos ter um encontro com a sarça ardente como Moisés teve também. Receba em nome de Jesus. Verso 5 diz assim: Deus continuou, depois que Deus chamou Moisés, e Moisés disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus continuou e diz assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que eu aprendo com essa palavra? Não te achegues, o Senhor te disse. Sabe por quê? Que ele disse: não te achegues para cá, porque ele tinha que tirar os pés primeiro, ele não podia tocar naquela terra santa com sandália. Você notou, meu irmão e minha irmã, que Deus está sempre nos avisando, porque Ele está sempre nos protegendo? Você sabia que o aviso e a repreensão e a exortação de Deus é para a tua proteção? E que nós somos tão ignorantes, perdão usar essa palavra, não é para ofender, tá, meu irmão? Mas nós somos tão ignorantes que quando somos repreendidos por Deus, a gente muitas vezes fica brabo na nossa ignorância, como nós somos pequenos espiritualmente. Todo aviso e repreensão de Deus é única e exclusivamente para a tua proteção. Por que os desobedientes vivem tomando na cabeça que nem prego? Porque não se atentam a isso. Eles não querem, eles se sentem que Deus está querendo mandar neles. E eles querem ter autonomia na vida deles. Todo desobediente, irmão, desobedece porque quer mandar na sua própria vida depois de ter entregue a sua vida para Deus. E é por isso que não dá certo. Quer saber uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Se Deus te manda fazer alguma coisa, faça. Quem sabe se Moisés não tivesse tirado a sandália dos pés aqui, talvez Moisés tivesse morrido naquele mesmo dia.
Tá me ouvindo bem, meu irmão e minha irmã? Quando Deus nos exorta, quando Deus nos dá um aviso, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma ordem, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não pague para ver. Moisés não sabia nada de Deus até ali. Mas ele certamente tirou as sandálias, porque Deus mandou ele tirar as sandálias. E Deus não precisava ter dito para ele: Moisés, tira as sandálias, porque o local, a terra que tu vais pisar é santa. Deus foi muito bondoso com Moisés. Ele não precisava explicar. Ele só tinha que dizer: Moisés, tira as sandálias. Mas Deus é tão bondoso, tão bom, que ele explicou: tira as sandálias, porque aonde tu vai pisar é terra santa. Eu acredito, meus irmãos, que se Moisés pisasse ali com a sandália, só para ver se o que Deus estava falando era verdade mesmo, ele teria sido morto na hora. Eu tenho certeza disso aí. A teologia não diz, mas eu sinto no meu espírito que ele poderia ter morrido. Só por desobediência. Amém? O que eu quero dizer aqui que eu aprendo também? Muito cuidado, irmãos. As coisas de Deus são santas. Deus é santo. E de Deus ninguém se zomba. Ninguém desobedece a Deus e fica impune. Ali Deus já estava ensinando Moisés a andar com ele em obediência. Ele iria se manifestar a Moisés, ele estava se revelando a Moisés, estava falando com Moisés, e estava fazendo Moisés entrar no sobrenatural, mas já estava ensinando a Moisés que tinha que ser do jeito de Deus, não do jeito de Moisés. Amém, meus irmãos? Verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oh, glória! Segunda coisa que Moisés já aprendeu aqui. Já começou, ele primeiro aprendeu ao que tinha que obedecer, começou a aprender a obedecer a Deus. E já começou a temer a Deus. Princípio de sabedoria de um filho de Deus, irmãos. Obedecer a Deus e temer a Deus. Amém? Nós temos que nos alinhar nesse princípio. Obedecer a Deus e temer a Deus. Pastora, não sei se estou obedecendo ou se estou temendo. Mentira! Mentira, sabe sim. Nós sabemos quando estamos obedecendo a Deus ou quando não estamos. Nós sabemos quando estamos temendo a Deus ou não estamos. Assim como nós sabemos quando vem uma palavra revelada, totalmente clara, ou uma palavra em parábola que o Espírito está falando para nós sabemos que é para nós. Nós sabemos, a gente pode não aceitar, a gente pode não querer receber, a gente pode rejeitar, mas que a gente sabe que é para nós, a gente sabe. Por isso que naquele dia, quando nós estivermos diante de Deus, nós não teremos desculpas, irmãos, porque Deus conhece, Ele lê o nosso pensamento e Ele sabe tudo que a gente entendeu e não quis fazer. Mas aqui, Moisés já entrou certo, ele já entrou obedecendo e temendo, e ele escondeu o rosto de Deus pelo temor que ele ficou. Irmãos, sabe o que diz aqui? Que ele temeu olhar para Deus. Sabe o que a gente aprende aqui? Que nesse momento Deus estava se apresentando para Moisés, como ele pode vir a se apresentar para mim e para você na hora que ele quiser. Ele pode entrar na nossa vida espiritual e transformar nossa vida espiritual a hora que ele quiser. Basta que você o busque, que nós venhamos a buscar ele. Deus quer saber se nós queremos de fato a presença dele na nossa vida. Deus quer saber se nós queremos o sobrenatural de Deus, dele na nossa vida. Deus é um cavaleiro, Jesus é um cavaleiro. Ele vai fazer o que nós permitimos que ele faça, o que nós pedimos para ele fazer, o que nós gastamos tempo de oração para ele fazer. Se a gente não quer, não tem problema. Tem um monte de gente que quer por aí. Amém? Glória a Deus. Deus irá se apresentar para você também de uma forma totalmente diferente, poderosa, maravilhosa, como ele fez com Moisés, se você querer. Se você pedir, se você gastar tempo com ele, se você ir buscá-lo na madrugada, você e eu, essa palavra está cortando aqui, aqui e aí, aqui e aí. Se você quer, você tem. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, a porta se abre. Isso está na palavra do Senhor.
Isso é Bíblia. Se eu buscar, eu vou ter. Se eu buscar, eu vou achar. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta se abre. Mas tudo começa em mim. Tudo tem uma ação. Tudo tem um movimento. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair da minha estabilidade. Eu tenho que sair da minha apatia. Eu tenho que sair da minha frieza espiritual. Eu tenho que sair dessa mornidão espiritual em nome de Jesus. Depois que Moisés conheceu a Deus, é que ele veio a temer a Deus. Tá vendo só? Nós precisamos ter um encontro mais profundo com Deus. Só teme a Deus verdadeiramente e a sua palavra e a palavra dos seus santos profetas, aquele que conhece a Deus. Se nós tivermos dúvida do Deus que nós servimos, se nós tivermos dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós tivermos dúvida das revelações que recebemos da boca dos seus santos profetas, porque sim, ainda existe profetas verdadeiros na terra, sim, eu glorifico a Deus porque eu conheço um monte e glórias a Deus, e eu amo ouvir a voz do Senhor, amo ouvir o espírito da profecia, mesmo que seja para me exortar e me corrigir, porque eu sei que o Senhor corrige a quem Ele ama. Enquanto Ele me amar e eu tiver jeito e eu tiver solução, o meu Deus vai estar falando comigo e me corrigindo. Eu tenho que ficar bem preocupado quando Deus começa a fechar a boca para mim. A nossa preocupação não é de que Deus fale conosco e Ele nos exorte. A nossa preocupação deve estar quando de repente o Espírito Santo se calar. Ou quando o Espírito Santo está falando só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Meu irmão, eu te dou um recado nessa noite. Se Deus está batendo numa tecla com você e te entregando só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, vigia. Vigia, porque de repente Ele vai se calar. Porque o Senhor insiste conosco até um ponto, até que Ele vê que a dureza do nosso coração não está permitindo a palavra dEle trabalhar. Daí Ele se cala. Amém? Porque Deus não é o nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Criador. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Mas se nós queremos caminhar por conta própria, Deus tem todo o direito de se calar. Amém? Verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Meu irmão, não te preocupa, Deus está vendo a sua vida nesse ano de 2020. Ele vê a tua aflição, Ele viu a aflição do povo de Egito. Ele vê todos os teus inimigos, aqueles que se levantaram sem causa contra a tua vida nesse ano. Aqueles que se levantam contra a tua vida sem causa. Estou falando sem causa. Agora, se você deu motivo, aguenta. Agora, se foi sem causa, você pode esperar a justiça de Deus. Amém? Se você deu motivo para pessoas se levantarem contra você, Deus não vai mover uma palha. Você que tem que acertar. Você que tem que pedir perdão. Agora, se não foi com motivo, pode esperar a justiça de Deus, porque Deus não falha. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para enganar. Deus está vendo o seu deserto. Quem sabe você está passando um deserto nesse ano. Quem sabe você já passou desertos das outras vezes. Mas o mesmo Deus que age e tira o povo dele do deserto, Ele faz uma, duas, quantas vezes Ele quiser. Basta Ele querer. Basta você clamar. O que Ele disse aqui, ó? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Mas então o que eu tenho que fazer, pastora, para sair desse deserto? Clamar, 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 clamar. Não se canse de clamar. Clame de manhã, clame à noite, clame à tarde, clame de madrugada. Insista, persista, se coloque na presença do Senhor. Nesta noite o Senhor te diz o que é que você precisa, o que queres que eu te faça. Porque Jó tinha uma petição. Jó tinha um problema terrível. Então clame, clame, clame. Isso é para mim, isso é para você. Quer que Deus entre nessa causa? Quer que Deus te livre desse sofrimento? Quer que Deus faça com que você saia desse deserto? Então te humilha. Busque o Senhor enquanto você pode o achar.
Essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Busque ao Senhor enquanto você o pode achar. Uma coisa é certa, Deus conhece teu sofrimento, conhece a tua necessidade e conhece a tua aflição. Amém? O clamor está em nós. É nós que temos que clamar. Amém, irmãos? Verso 8. Aí olha que Deus diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra para uma boa terra e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Oh, glória! Quando Deus entra no negócio é para mudar a situação. O que eu aprendo aqui? Que Deus desce na terra para socorrer os seus filhos quando é necessário. Aqui na palavra dele, ele diz que tinha descido na terra para socorrer e para mudar a situação que aquela pessoa estava vivendo. Deus tem poder para te livrar de qualquer lugar e de qualquer situação que você esteja. Agora, você precisa ter favor. Você precisa ter favor de Deus nessa história. Se você estiver encrencado com o Senhor em desobediência, vai correndo se acertar, vai correndo se humilhar, vai correndo se prostrar, vai correndo clamar, pedir perdão, vai correndo para acertar com Deus, porque é você que precisa de Deus. Nós temos que entender quem precisa de Deus somos nós. Não adianta a gente ficar de salto alto. Não adianta a gente ficar fazendo aquelas orações anêmicas. Quando nós precisamos de socorro de Deus, nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, nos atirar aos pés de Jesus, tal qual fez aquela mulher que era pecadora e lavou os pés de Jesus com lágrima, depois ela enxugou com os cabelos e depois ela lavou com óleo. E ali, diante daquele fariseu incrédulo, o que foi que Jesus disse? Ei, meu irmão, minha irmã? Vá em paz, mulher. Teus muitos pecados te foram perdoados. Você vai ser abençoada. E enquanto Jesus perdoava ela, o fariseu incrédulo ficava lá pensando: se ele fosse Deus de verdade, ele não estaria próximo daquela mulher ali consolando ela, porque ele não sabe quem ela é. E então, de repente, Jesus, ouvindo o pensamento daquele pobre infeliz, daquele fariseu, que achava que sabia muito de escritura, mas estava mais perdido do que aquela mulher, e ele respondeu Jesus lendo o pensamento. Olha o sobrenatural de Deus para você que talvez ainda fique em dúvida de que Deus possa ler, de que Jesus possa ler o seu pensamento. As escrituras sagradas não mentem, meus irmãos. Jesus lê o seu pensamento. Jesus lê o meu pensamento. E se ele quiser revelar aos seus santos profetas, aos filhos dele que buscam os dons dele, ele faz. Ele revela, meus irmãos. Ele revela. Oh, glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O nosso Deus é vivo. E naquele dia ele leu o pensamento daquele fariseu e o exortou. Mas eu conheço ela. Eu sei quem ela é. Eu sei, assim como eu escuto o teu pensamento. Mas olha só, ela sendo tudo isso que ela é, essa miserável pecadora aí que você está falando, mas entretanto, ela me tratou muito melhor do que você quando eu entrei na sua casa. Ela me recebeu muito melhor do que você. Ela me deu água para lavar os pés. Aleluia, para lavar as mãos. Entendeu? Então, dentro do reino de Deus não é um muito conhecimento, irmãos. Não adianta nós conhecermos as escrituras. Não adianta a gente frequentar a igreja anos e anos e anos. É o nosso coração. É o nosso arrependimento. São as nossas atitudes diante de Jesus. É nós obedecê-lo. É nós honrá-lo com a nossa obediência, com o nosso amor. É nós fazermos como Moisés fez naquele momento. Ele disse: Moisés, Moisés. Aleluias! E Moisés diz: eis-me aqui. Moisés aprendeu rapidinho a ouvir o Senhor e a responder certo para o Senhor, a obedecer ao Senhor e a temer ao Senhor. Já temos 4 coisas que Moisés aprendeu rapidinho. Entendeu, meu irmão? Isso é o caminho da bênção.
Só Deus tira do deserto e leva para a terra que emana leite e mel. Nós temos que entender isso. Às vezes nós estamos chegando lá pertinho da terra que emana leite e mel. Tá dando tudo certinho para nós. A gente acha que tá chegando. Tô entrando em Canaã. E de repente desmorona tudo. Sabe por quê? Quem sabe a gente não estava tão certinho assim como a gente pensava que a gente estava. Só quem vai colocar eu e você lá dentro de Canaã, da terra que emana leite e mel, é Deus Jeová. Só quem tira de deserto é Deus Jeová. Se ele determinar o tempo de deserto para mim, para você e para Moisés, tá acabado, acabou. A gente fica dando volta e não sobe o monte nunca. Quem vai deixar nós subirmos o monte e entrarmos em Canaã? Quem dá coisas boas para os seus filhos, como colocar numa terra que emana leite e mel e dar estabilidade lá dentro da terra? Porque, escuta aí você que me ouve, depois que entrar em Canaã, mesmo entrando lá, quem vai te manter em estabilidade dentro de Canaã é o Deus Jeová. Oh, glória! Nós temos que rir, irmãos. Nós temos que rir. Nós não podemos se apavorar. Nós temos que obedecer. Nós temos que ser filho. O Senhor disse, o Senhor Jesus, aquele que me ama obedece meus mandamentos. Ora, se você não obedece os mandamentos, é porque você não ama Jesus. E se eu não obedeço os mandamentos, é porque eu não amo Jesus. E aí, quando eu falo nas minhas orações, Jesus, te amo, te amo, te amo, me perdoa. Ele está olhando para mim, da sua glória, e dizendo, minha filha, quem te ama sou eu. Se tu soubesse como eu te amo e como eu fico triste em ver você mentindo para mim mais uma vez. Porque se você me obedecesse, se você me amasse de verdade, você faria o que eu disse na palavra para você fazer. Eu disse para você fazer, para você mostrar o seu amor por mim me obedecendo. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, obedece o meu chamado. Quem me ama, obedece a minha voz. Quem me ama, cumpre a minha vontade. É o que Jesus está falando através do seu Santo Espírito pelas Escrituras para a minha vida e para você nessa noite. Mostre a Deus que você o ama, não com as suas palavras, mas com a sua obediência, com uma vida de santificação no altar, dizendo para Ele, como Moisés disse, eis-me aqui, Senhor. Como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Faça e cumpra a tua vontade na minha vida. Nós cantamos muito, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se Ele fechar a porta? Você vai cantar? Você vai cantar de novo esse hino que eu e você cantamos na igreja? Nós cantamos. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se Ele fechar, eu vou embora. Esse é o nosso amor, irmãos. Esse é o nosso amor tão pequeno, miserável. E às vezes a gente pergunta por que as coisas não dão certo como deveriam dar. É porque Deus conhece esse coração enganoso que eu e você temos, esse coração que não é bom, como nós professamos da boca para fora. Nós precisamos deixar Jesus limpar o nosso coração com o seu sangue, amém? Vamos meditar mais nisso com profundidade. A vida de um crente pode ser do jeito que quiser. A vida do crente pode ser do jeito que ele bem entender. Mas a vida de um filho de Deus tem que ser do jeito de Deus, amém? Nós temos que só deixa limpar coração o Filho de Deus. Porque o crente não deixa Jesus limpar o coração com seu sangue. Pega essa palavra aí para ti nessa noite e para mim nessa noite. Diga para você mesmo na sua casa, junto comigo nessa noite. Eu não quero ser crente. Eu não quero ser religiosa. Eu não quero ser evangélica. Eu quero ser filha de Deus. Eu quero fazer com o Senhor Jesus nesta noite um voto fiel, um voto verdadeiro. Eu quero nascer de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ter um encontro mais profundo com Deus, como Moisés teve, como Jó teve. Eu quero viver coisas que eu não vivi ainda. Eu não quero morrer espiritualmente.
mente, em nome de Jesus. E se você clamar, e se você falar com sinceridade, sabe o que vai acontecer? Jesus vai te ouvir, porque ele te vê, e ele te ouve, e ele vai falar com você. Quem pode receber, receba essa palavra. Verso 9 diz assim, eu vou apurar, porque eu não quero que você se canse. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Não te preocupa, se você clama, ele vai ver a tua opressão. E ele está vendo isso nesse ano terrível, que demônios têm atacado a minha vida e a sua. Agora, se você não clamar, essa opressão que está sobre esse ano vai te tragar. Se você não clamar, essa opressão demoníaca que está sobre este ano vai alcançar você. Vai tocar na sua mente, vai tocar na sua vida espiritual, vai tocar no seu coração. Então te apressa a te esconder debaixo das asas do Altíssimo Deus. Te esconda no esconderijo do Altíssimo Deus, junto comigo nessa noite. Clame, ore, mude a sua atitude espiritual. Tenha um altar dentro da sua casa de verdade. Pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está fazendo no natural. Priorize a sua vida espiritual a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque Deus vai entrar na sua história. Deus quer entrar na sua história. Deus quer entrar na sua casa, assim como na minha casa e na minha vida. Amém? Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos do Israel do Egito. Olha só o que ele falou. Vem agora. Ele falou para Moisés, vem agora. Quem sabe ele está dizendo para você também, vem agora. Esse chegou o momento. Esse chegou o momento. Essa é a tua hora. Eu estou chamando a ti. É a ti que está me ouvindo. É tu mesmo que entrou nessa live. É para ti essa palavra. Vem agora. Vinde a mim, vós, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para de correr atrás de outras coisas. Não perde o teu tempo com aquilo que não é eterno, com aquilo que é temporal, com aquilo que vai passar, com aquilo que vai ficar. O diabo está te enganando. Ele está colocando dardos na tua mente, está distorcendo a tua mente, está fazendo você desacreditar nas coisas que Deus te falou, nas coisas que Deus te entregou, no teu chamado, no que Ele disse que é para você fazer. Ei, você que está me ouvindo, você tem recebido palavra do Senhor, Ele tem mandado os profetas falar com você, Ele tem falado com você através da palavra pregada. Você está fingindo que você não está ouvindo. Você tem que entender, a sua vida não é sua, a sua vida é dele. Você entregou a sua vida para ele, a sua casa é dele, o seu carro é dele, o seu dinheiro é dele, os teus sonhos são dele, o teu trabalho é dele, o teu filho é dele, a tua filha é dele, o teu marido é dele, você é dele, a sua mulher é dele. Você está entendendo? Os seus netos são dele, é dele, não é seu. Pergunte para o dono como é que você tem que fazer. Pergunte para o dono da sua vida e de tudo que você tem, se você está agradando, se você está entrando no caminho dele, ou se você está entrando no caminho do seu eu, do seu ego, da sua direção. Você tem que entregar no altar tudo que ele te mandou. Quando ele disse para Moisés, ei, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele está dizendo para mim e para você, tira a sandália dos pés, Aida. Oh, glória! Tira a sandália dos pés, Zaida. Faz como eu estou dizendo para você fazer, Zaida. Porque se você tocar com a pontinha do seu dedinho, o seu dedinho pode ficar fritado. Porque eu sou Deus. Eu sou o eu sou. E eu já vou ler isso para você aí. Em nome de Jesus. Aquele que crê no espírito da profecia, receba essa palavra. Porque essa palavra ela é em parte pregada e ela é em parte revelada. E se você sabe que Deus está falando com você, se você sente que Deus está falando com você, por esta palavra é porque é para você mesmo. E Ele
não vai te tomar por inocente. Quando ele disser para você ir para a esquerda e você for para a direita, quando ele disser para você ir para a direita e você for para a esquerda, ele mesmo, o Senhor, vai falar com você naquele momento, naquele dia, naquela hora, aonde você estiver chorando e clamando a ele em arrependimento, ele vai dizer para você: eu te avisei, eu usei aquela zoiuda lá do YouTube, eu usei aquela cabeluda lá do YouTube para falar com você, mas você não quis aceitar a minha palavra, você não quis aceitar a minha ordem, você não quis aceitar o seu chamado, você não quis aceitar a direção que eu dei para você, você não quis. Irmãos, Deus é Deus. A verdadeira sabedoria do homem é temer a Deus. A palavra de Deus diz que o homem que não teme a Deus é tolo. Em nome de Jesus de Nazaré, que eu e você não sejamos tolos. Amém? Que nós possamos retirar todos os dardos inflamados da nossa mente, que o diabo constantemente está nos enviando para que nós entremos em nós um espírito de incredulidade nesse ano. Eu já havia avisado a muitos, que se nós não tivéssemos na presença do Deus vivo, nesse ano, muitos iriam se perder, porque a mente ia ficar toda confusa, a mente ia ficar toda quebrada, ia ficar toda dilacerada, cheia de dúvidas, cheia de coisa que não prestava, porque o inimigo ia trabalhar diretamente na mente das pessoas. E quem convive comigo desde o ano passado, eu avisava sobre isso, e eu estou vendo isso acontecer. A mente das pessoas está uma bagunça, estão duvidando de tudo, é um espírito de incredulidade, estão duvidando das pessoas, estão duvidando dos líderes, estão duvidando dos seus pastores, estão duvidando das palavras que recebem, estão duvidando das promessas que receberam, estão duvidando de tudo. Por quê? Se a sua mente está assim, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você está fraco espiritualmente. O diabo está pintando e bordando na sua mente. É o diabo, sim. São dardos inflamados do inferno, porque você não está se colocando na presença de Deus e protegendo a sua casa e a sua família como uma mulher de Deus, com o joelho dobrado no chão, com oração, com clamor, ou como um homem de Deus, porque o homem também tem que orar, meu irmão. Quem foi que disse que oração é só para mulher? Que ministério de intercessão é só para mulher? Que é a mulher que tem que arcar com esse fardo sozinha? Homem também ora, homem também bota joelho no chão, homem também protege sua casa, homem também tem que jejuar, homem também tem que clamar, homem também tem que se humilhar na presença do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Vamos adiante. Deus diz: vem agora. Quando Deus diz que vem agora, é porque você não tem mais tempo. Ele está chamando, faça o que ele te mandou, a hora é agora, o tempo é agora. Deixa Deus te guiar, deixa ele te transformar, deixa ele dirigir a tua vida, se entrega no altar. Tem pessoas que estão dentro de igreja, mas estão morrendo. Tem pessoas que estão dentro de um ministério, mas estão morrendo. Tem pessoas que estão dentro de um ministério que o pastor delas não as atende. Elas não têm, elas têm até medo de falar com o pastor, elas têm vergonha de falar com o seu pastor. Irmãos, eu canso de receber chamada de pessoas querendo contar para mim os seus problemas e não querem contar para os seus pastores. Isso é um absurdo. Você tem que procurar o seu pastor. Você tem que abrir o seu coração para o seu pastor. Você tem que estar dentro de uma igreja que te alimente espiritualmente, que você seja feliz de estar ali, que você esteja crescendo no Senhor, que você esteja desenvolvendo o seu chamado. Amém? Claro que eu sei que nem sempre é culpa dos pastores, às vezes são as ovelhas que são rebeldes, mas amém? Eu quero dizer para você, é no seu pastor que você tem que procurar, no nome de Jesus. É o seu pastor que você tem que ouvir. É o seu pastor que você tem que obedecer os conselhos. Não é o que você está ouvindo por aí através de terceiros. É ele que te ama, é ele que ora por ti, é ele que paga preço por ti, pela tua vida. Amém? Glórias a Deus. E da mesma forma, Deus, irmão, se Deus falou, está falado.
Deus falou, está acabado. Vamos parar com essa história. Que Deus tem que falar 20 vezes. Deus falou a primeira vez para Isaías. Quando Deus falou a primeira vez com Isaías, Isaías disse, eis-me aqui também. Envia-me a mim. Quando Deus mostrou que havia um problema, ele precisava usar alguém, que foi que Isaías disse para ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Uma vez. Oh, glória a Deus. Quando Deus falou com Noé, falou uma vez, faça a arca, que eu vou mandar chuva. Eu descobri esses dias que Noé nem sabia o que era chuva. Mas quer saber que homem temente a Deus? Por que Deus salvou Noé e toda a sua família? Porque ali havia um justo, porque ali havia um obediente, porque ali havia um. Deus só precisa de um. Tem um na casa, Deus já faz a diferença. Tem um clamando, Deus já faz a diferença. Tem um obedecendo, Deus vai agir. Tem uma pessoa clamando, intercedendo, orando, jejuando, buscando, se humilhando na presença de Deus, e Deus salva a casa inteira. Aleluia! Deus fez isso também na vida de Abraão. Lá na vida de Ló. Ló foi alcançado, Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra por causa da oração e do clamor de Abraão. Não desista de orar, não desista de clamar, não coloque impedimento, não dê desculpas para Deus para não fazer a sua parte. Se é com você, se é você que tem que pegar a mão no arado para não deixar a tua casa despedaçar, cair aos pedaços, então pega a mão no arado, coloca a mão no arado uma vez, está esperando o quê? Está esperando que o seu pastor vá aí? Mas não é para ele fazer isso. A responsabilidade da sua casa está nas suas mãos. Você sabe o que Deus tem falado com você? Não é o seu pastor, não é a sua pastora, é você que tem que fazer. Tem que ter alguém dentro de casa, numa família, nesse tempo, levantando um altar, levantando seu Monte Horebe, irmão. Meu irmão e minha irmã que me escuta, não queira que os outros façam o que você tem que fazer. Não queira que os outros venham a carregar a sua cruz. A sua cruz é a sua cruz. Amém? Jesus carregou a cruz dele e ele está te ensinando nesta noite a que você carregue a sua também. Amém? Vamos adiante. Verso 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Não parece comigo com você? A gente não está sempre dizendo para Deus que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é ninguém, que isso, que aquilo? Mas não se iluda. Deus não ouve esse tipo de argumento. Deus está farto de argumento de covardia. Deus não quer ouvir disso, de mim, de você, amém? Ele está farto, ele nem escuta essa ladainha. Assim como ele não escutou de Moisés. Ele não deu petaca nenhuma para Moisés. Moisés estava dizendo lá com uma falsa humildade. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? É tu mesmo. Deus estava falando para ele, irmãos, não sou eu. É tu, Moisés, eu escolhi tu. Tu vai ser o libertador, tu vai ser um líder. É tu que vai ter que botar a mão no arado, é tu que vai ter que suportar essa gente, é tu que vai ter que guiar essa gente pelo deserto, é tu que vai ter que aguentar as lamentações dela, e eu vou estar contigo. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou estar contigo, e eu não sou pouca coisa. Se você depender de mim, você pode todas as coisas no poder, porque eu vou te fortalecer, eu vou levantar o teu nome, eu vou te engrandecer, tu serás. Tu não sabe hoje, Moisés, mas os meus planos são maiores e melhores do que os teus. Eu vou levantar o teu nome, você vai ser conhecido como o maior profeta que houve na terra, como um herói da fé, como o homem que falava com Deus vivo face a face. Moisés, você não é o que você pensava, você é muito mais do que isso, e eu vou te mostrar que eu contigo e você comigo, nós somos maioria, você não tem nada a temer. Oh, glória! Então pare de dizer que você não pode, para de dizer não para o teu chamado e para de ser medroso, para de ser medrosa, para de ter medo. Pega
pega e bota a mão no arado, vai carregar a tua cruz, vai se tornar o homem de Deus que Ele quer que você seja, vai se tornar a mulher de Deus que Ele quer que você seja. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, descansa, descansa, te deleita no Senhor e Ele vai satisfazer todos os teus sonhos, todos os teus desejos. Ah, mas muita gente me magoou. Perdoa essa gente, libera essa gente, porque Jesus não te magoou, Jesus não te mentiu, Jesus não te abandonou, Jesus não te enganou, Jesus tem coisas lindas e maravilhosas para ti. Aqui e na glória, vale a pena servir ao Senhor. Se não consegue caminhando, vai se arrastando, mas continua o teu caminho no Senhor. Caminha mais uma milha, anda mais uma milha. Te deixa usar pelo Senhor nessa terra. Te deixa gastar enquanto é tempo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque hoje pode estar sendo difícil para você obedecer. Mas se você vencer a sua carne, você vai vencer. E lá para frente você vai cantar o hino da vitória. Porque se você não obedecer, quem sabe amanhã você vai estar chorando lágrimas amargas. Porque com Deus não tem essa história de não obedecer a Deus. Irmãos, tem gente que não acredita no Antigo Testamento e diz que só o Novo Testamento é que existe. É mentira! É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Com Deus ninguém brinca. Deus é Deus. Nós temos que aprender a ter prazer na obediência em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Está vendo? Deus disse: eu serei contigo, Moisés. Deus diz para mim e para você nessa noite: eu vou ser contigo, Zaida. Oh, glória! Vai lá e tira esse povo do Egito, Zaida. Vai lá e tenha força comigo, Zaida. Vai lá e coloca a cara no chão, vai esfregar, vai orar, vai clamar, vai chorar na minha presença. E eu vou me mover, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é na tua força, Zaida. Não é na tua capacidade. Não é no teu intelecto. É no meu poder. O Senhor diz para mim nesta noite, diz para você. E quem pegar, pegou. E quem quiser receber, receba no nome de Jesus. Faça o que Ele te chamou enquanto Ele estiver contigo. Confie nele. Deus deseja que você o sirva por amor. Deus não deseja que você sirva a Ele vindo na dor. Deus quer que você sirva a Ele no amor. Mas, pastora, como assim servir na dor? Eu já estou no Evangelho. Sim, mas você está servindo como Ele quer? Irmãos, Deus quebra a gente. Aliás, Deus deixa a gente se quebrar na mão dEle quantas vezes a gente quiser. Não te preocupa, porque você tem um tempo limitado de vida aqui. Eu também. Mas Deus é eterno. Deus tem todo o tempo do mundo para te esperar. Se você quiser se quebrar várias vezes na mão do Senhor, porque você acha que não é o tempo ainda de você fazer o que Deus está mandando você fazer, se você quer viver lá dentro dos seus caminhos, dentro do seu intelecto, dentro do seu planejamento e etc., tudo bem. Fica aí, você vai se quebrar de novo. Mas não te preocupa, porque Deus é eterno e Ele tem todo o tempo do mundo, amém? Quem não tem tempo é eu e você. Desculpa, mas é uma verdade. Eu estou pregando para mim, amém? Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha a pergunta aqui de Moisés. Olha Moisés fazendo argumento para Deus. Cada coisa que Deus resolvia, Moisés vinha com uma coisinha assim, né, para argumentar com Deus. Quem sabe se Moisés não estava um pouco tímido, né, de ter que se colocar na frente de homens importantes e falar de Deus. Meu irmão, deixa a vergonha de lá. Não te envergonhe de ser quem você é.
Não se envergonhe de ser um filho de Deus. Não se envergonhe de ser um nascido de novo. Não se envergonhe de Jesus na sua vida. Se você tem contato com pessoas importantes e influentes, aí que você tem que abrir a sua boca. Aí é que você tem que falar do que Deus fez no seu coração. Aí é que você tem que falar para essas pessoas da onde Deus te tirou. O quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, o quanto ele é um Deus vivo, do que poderia ter sido, o quanto você é grato, do quanto você é grata, da miséria, da tristeza e das trevas que ele te tirou, o que poderia ter sido a tua vida se ele não tivesse te resgatado. Abra sua boca e fale desse Deus aonde quer que você esteja. Deus diz que nos levará até a príncipes e a reis. Glórias a Deus, grande coisa que é príncipe, grande coisa que é rei, grande coisa que tem dinheiro, e daí não vai ficar tudo aqui, irmão. Você não é menos do que ninguém. Você não é mais do que ninguém, mas você não é menos do que ninguém. Não se sinta envergonhado, inferiorizado ao falar desse Jesus vivo. Que te importa que vão rir de você? E aí? Quem foi que te salvou? Quem foi que pagou preço na cruz pela sua vida? Você se lembra de onde ele te tirou ou você já esqueceu? Você se lembra do que ele fez no passado por você ou você já esqueceu? Você se lembra quando ele falava para você e ele dizia para você que ele iria te levantar ou você já esqueceu? Agora você está duvidando do que os profetas estão entregando para você, porque aquilo que eles estão falando você não está gostando de ouvir, né? Mas lá no passado, quando Deus dizia que ia levantar você, aí você aceitava que era de Deus. Mas agora, quando Deus está colocando limites e sendo não somente o teu Salvador, mas querendo ser teu Senhor, aí você não quer aceitar? Não tem problema. De novo, não tem problema. É entre você e ele. É entre eu e ele. Se nós vamos nos envergonhar do nome dele, porque estamos no meio de pessoas importantes, não tem problema. Jesus está vendo. Jesus está olhando para você. Os olhos dele estão sobre você como estavam sobre Moisés. É entre você e ele, amém? Nós temos livre-arbítrio, irmãos. Nós temos escolha. O nosso Deus está apenas nos olhando. Ele está apenas nos sondando. Ele está apenas conhecendo o nosso coração. Mas nesta noite eu quero te pedir de todo o meu coração, não entristeça o Espírito Santo. Faça o teu melhor. Honre o Senhor na sua vida. Faça como Moisés. Assuma a sua identidade no Senhor. Assuma o chamado. Seja um libertador. Seja um líder. Seja um doador. Seja um homem, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Sai do raso, meu irmão. Sai. Você não tem proteção estando na beirada do mar. Se o tsunami quiser vir, o tsunami vem lá da ponta do mar, lá do meio do oceano, e chega até a beira também. E passa a beira do mar, e passa por cima de tudo. Se o tsunami tiver que vir, ele vem nas ondas do vento, e ele lava tudo com ele. Não tem segurança fora do centro da vontade de Deus. E aquele que tiver ouvidos para ouvir, receba. Verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou até vós outros. Meu irmão e minha irmã, e aqui eu encerro dizendo que nesse dia, nesse momento, Moisés teve um grande encontro com Deus. E Deus se mostrou a ele. E ele descobriu quem Deus era. Ele descobriu que esse Deus não devia satisfação a ninguém. Ele descobriu que ele servia a um Deus poderoso, que ele era um filho de um Deus poderoso e vivo, aquele criador do céu e da terra, e que Deus estava entregando ele uma grande missão nessa terra, uma missão que ele nunca imaginou que ele pudesse estar preparado para assumir, que Deus levaria ele a falar com reis, com príncipes, com o faraó, o maioral do Egito, que Deus levantaria ele naquela pequenez dele
para que ele falasse a palavra de Deus, para que ele fosse um instrumento, que ele fosse uma espada afiada que iria servir ao Deus Jeová nessa terra. Ele descobriu naquele dia a identidade dele. Ele descobriu naquele dia que com Deus ninguém brinca. Ele descobriu que ele servia um Deus sobrenatural e poderoso. Ele começou a responder naquele momento corretamente a Deus e ao seu chamado. E Moisés foi transformado. Moisés foi transformado no maior líder que já se ouviu falar. Num homem que conhecia profundamente a Deus. Num homem tão destemido que falava face a face com o Deus vivo. Um homem que não temia nada. Um homem que viu coisas maravilhosas, sinais, prodígios, milagres extraordinários, tais quais nenhum homem, nenhum profeta, até os dias de hoje, fez e foi usado por Deus como Moisés foi. Talvez seja isso que Deus queira fazer na minha história e na sua. Talvez você não tenha descoberto ainda qual é a sua identidade celestial. Talvez você não tenha descoberto ainda qual é a profundidade do seu chamado. Talvez você não conheça ainda esse Deus que você serve há tantos anos. E talvez não conheça tão somente por não querer se aprofundar. Mas Deus está te entregando um recado nesta noite, através dessa pequena live e dessa pequena pastora que vos fala com muito amor. Eu quero deixar um abraço carinhoso para todos, agradecer a todos por estarem comigo nessa noite, desejar uma semana maravilhosa, cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, e que Deus venha a revestir a cada um de vocês na graça, no amor, no poder do Divino Espírito Santo. Que nesta noite você não tenha perdido seu tempo, mas que você tenha realmente sentido a presença de Deus perto de você, recebido da palavra do céu, recebido do Espírito Santo, e que você venha ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Amém?